Bom dia, gente. A aula passada ficou muito longa e, por conta disso, alguns conteúdos não deu para ser muito bem explicados. Eu sei que, teoricamente, você já teria que ter uma base de tudo isso, mas eu vou explicar para vocês como funciona. Fizeram alguns comentários sobre o Forms, que eu não expliquei o porquê foi colocado e simplesmente coloquei. Então, eu vou dar uma explicada geral sobre eles com alguns utilitários. NPM. Ó, a gente está no Forms, estamos no NPM Start para rodar aqui. Vamos deixar meia tela para vermos em tempo real. Tem problema no Start. Ah, não. É NPM não deve. NPM foi deve. Eu coloquei Start, que eu geralmente coloco Start deve. Isso virou automático, mas o script fala que para rodar tem que ser NPM RUM deve. Por isso deu erro. Agora a gente vai abrir isso aqui no navegador. Ok. Vamos lá para o código, ainda fizemos muita coisa. Ótimo. Vamos começar pela tipagem, que eu falei, isso aqui é um form event ou é um change event que tem um HTML form input. O que é isso daqui? Bom, galera, isso aqui nada mais é do que uma tipagem. O que seria uma tipagem? É o que informa para o TypeScript o que esse evento vai ser, o que ele pode receber e quais são os parâmetros dele. Se você apertar um F12, ele vai te levar para a interface do elemento. Mas você poderia também não ter colocado nada, ele ia deixar amarelinho, vermelhinho, não que é problema, mas porque tem um N por default. Um N não é uma boa prática, porque o N fala, olha, pode vir qualquer coisa desse evento. Se eu colocasse string, por obrigação, isso aqui teria que vir um string. Então, o Preventive Default iria reclamar. O que eu estou fazendo aqui é tipando, falando, olha, esse evento vai ser alguma coisa. Nesse caso, ele é um form event, se eu colocasse um N, ia dar no mesmo. Essa tipagem serve para ajudar os devs a entender e saber o que virá desse dado aqui. Imagine que você acabou de entrar numa empresa, ao invés de você ficar colocando um monte de console log para entender o que está vindo, o que está sendo mandado, tem simplesmente uma tipagem falando assim, olha, isso aqui vai vir tal coisa. Nesse caso, apesar de ser gigante, essa é a tipagem do evento de clique, do clique de formulário. Como eu sei? Porque eu já usei tantas vezes, mas tantas vezes, que isso aqui já tem decorado. Só que, quando você não sabe qual é a tipagem disso para você colocar no evento de clique, você pesquisa. Tipagem de um evento de forms. Ou no JavaScript. Ou TypeScript. Event, Keyboard Event, Mouse Event e Focus. Aí tem o Event aqui. Ó, eu poderia colocar só Event ao invés de Form Event. Vamos colocar aqui para ver? Event. Deu também, olha só que legal. Isso aqui é só para informar que esse EVT é um evento. Eu estou tipando. Vou dar um exemplo. Vamos tipar esse use state gigantesco aqui que nós fizemos e que eu também vou explicar ele. Vamos colocar, para a gente tipar, a gente pode fazer type, nome do type, ou a gente pode fazer também um interface e nome da interface. Ambos, olha a diferença. Um eu coloco o igual e abre e fecha as chaves, e o outro eu só coloco isso aqui. E é uma boa prática ter esse i para mostrar que é uma interface. A gente chama os mesmos componentes aqui, texto, number, vou pôr. Eu vou fazer com type mesmo, mas você escolhe entre interface e type. Mas qual a diferença entre eles? Bom, não tem uma diferença grotesca entre eles. O que daria para falar que é diferente é o type, ele não pode ser reaberto. A interface pode. Tipo, eu não posso criar um outro type com o mesmo nome, mas eu posso criar uma interface com o mesmo nome, interface, com o mesmo nome que eu tenho aqui, e ele meio que ser estendido. Se aqui eu colocar nome, name,
que é uma string. E aqui eu colocar aqui password, 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 é uma string. Quando eu chamar o nome da interface, ele vai querer receber tanto name quanto password. Já o type eu não consigo fazer isso, ele vai reclamar. Criando um type aqui, com o nome do tipo, igual. Ó, ele já reclamou. Tá vendo? Opa, tem outro ali. Tá duplicado, não pode. E a interface pode. Então, essa tipo, é a diferença colossal entre eles. Vamos usar o type aqui, que era o que eu já coloquei as informações. E aqui, o que está em aspas, a gente vai tipar como uma string. Então, vamos pegar aqui como uma string. O que está como false, a gente vai colocar como um boolean, porque essas são... Vamos lá. Lista de tipagens. TypeScript. Aê! Obrigado, Gemini. Em TypeScript, o tipo de dados básicos inclui uma string, que é para tipo texto, number, que é para tipo número, boolean, que é para verdadeiro ou falso, null é quando não tem nada, undefined segue o mesmo princípio do null, o symbol, não sei, nunca usei, big int, que é um inteiro muito grande, object, esse aqui é um object, seria uma tipagem de um objeto, e n é para todos. Só que esse file aqui, ele vai ser uma tipagem dentro do JavaScript semelhante a esse event e esse change event, que seria o nosso file. Então, você pode ir atrás das tipagens. Se eu dar um curto espaço, ele vai mostrar algumas tipagens aqui que pode ser. Aí você vai escrevendo para ver se encontra algo que faz sentido. E qualquer coisa você pode pesquisar. Agora, galera, temos aqui o nosso estado. Eu sei que parece confuso, mas ele é só o estado de um objeto grandão. O propósito dele é semelhante ao nosso contador. Vou abrir aqui o nosso contador para vocês se lembrarem. Vou abrir a estilização, aí é triste. Aqui, ó. Lembra do contador? A gente também criou um estado. A diferença é que aqui foi de um número e aqui está sendo de um objeto. E a gente pode criar um estado de várias coisas. Eu vou criar aqui alguns estados para você aprender a lidar com um estado. E eu já explico o que ele é. Enfim, vamos continuar para a tipagem. Feita essa tipagem, a gente pode colocar aqui no use state, que esse é o tipo. Tá. Ele tá reclamando porque eu falei que é um arquivo e eu tô mandando null, mas ele também pode ser null. Então eu poderia fazer isso daqui, que ele já vai aceitar, que é um tipo arquivo, ou também vai ser null. Ah, André, eu não poderia colocar um ponto de interrogação e tirar o null? Não. Porque quando você coloca o ponto de interrogação, na verdade você está falando que ele pode ser undefined, olha ali, e não null. Então, para isso, você teria que pôr aqui undefined. Aí ele aceitaria. A diferença do ponto de interrogação pro ou alguma coisa é o seguinte: essa interrogação está falando, olha, pode não existir aqui. Tá vendo? Ele parou de reclamar. Eu tô falando, olha, isso aqui pode ser que tenha, mas não é obrigatório. Então, se eu remover daqui, ele não vai reclamar. Agora, se eu removesse alguns aqui, algum desses que está constando como obrigatório, para estar constando como obrigatório, é só não ter o ponto de interrogação. É ele que define se vai ser obrigatório ou não. Se eu remover o checkbox, que está sem o ponto de interrogação, opa, ele reclamou. Olha, ficou tudo vermelho. Por que ele reclamou? Argumento do tipo, papapá, a propriedade checkbox está faltando nessa tipagem. Mas requer no tipo nome do type. Ou seja, olha, tá faltando checkbox aqui, mas a tipagem que você colocou tá falando que ele é obrigatório. O que você está fazendo, meu querido? Então vamos devolver. E é para isso que serve a tipagem. Você vê um monte de dados aqui, você ficou, acho que são isso. Aí você passa o mouse, opa, tá vendo? Você consegue ter uma base. Nem sempre a tipagem vai ficar em cima do arquivo. Inclusive, nem é uma boa prática isso. O certo é eu criar um arquivo types aqui e exportar essa tipagem para o meu arquivo, para fazer uma separação das informações. Mas eu vou deixar aqui para você. Próximo. Por que que eu fiz um negócio tão gigantesco aqui? Muito simples. O que é um estado? Vamos começar com isso. Vou criar um const normal state set normal state. Use state. Beleza. Um estado, ele é um hook, ou seja, uma funcionalidade do React que usa para você manipular as informações e guardar elas num estado. Como assim? Lembra do contador? Eu vou criar novamente aqui vou criar em cima do formulário um botão para o contador. Botão. Estou mexendo no
use state. E aqui vai ser a nossa informação do estado, que é o normal state. O que eu estou fazendo? Bom, galera, esse daqui é o visualizador. É ele que eu consigo acessar a minha informação do estado atual. E esse set normal state é o que vai mandar a informação. Vou dar um exemplo. Vamos colocar aqui um onClick, que é a funcionalidade que vai ser chamada quando eu clicar no botão. E eu vou pôr aqui que o set normal state vai receber sempre vai receber um hello. Ele tá reclamando porque não tem nenhuma tipagem aqui e eu vou dar um N, porque aqui vai ser um monte de coisa só pra gente ter uma base. E esse é um submit, ele tá reclamando. Aí, ó. Ele já fala a tipagem que ele quer. Só o event, apesar de ter funcionado no Prevent Default, o formulário não aceitou ele. Então a gente vai colocar a tipagem de novo. Inclusive, ele já me trouxe a tipagem. Aí ele parou de reclamar, tá vendo? Porque essa é a tipagem de um formulário. Enfim, vamos para o que importa. Estou mexendo no use state. Se eu apertar aqui, hello. Ai, vamos por uns 2 pontos aqui para atacar o hello. Hello. Ou seja, eu mandei um texto, mas se eu apertar de novo, ele vai continuar hello, porque eu tô simplesmente mandando hello. Agora, se eu fizesse isso daqui, então Ctrl X nesse hello, criasse um template string. Isso aqui é um template string, eu já vou mostrar a diferença para vocês. Colocasse ali o meu form atual, o meu normal state. Não precisa dos 3 pontos. E somasse com o meu hello, não precisa aqui, e somasse com o meu hello. Vou dar um Ctrl B que eu acho que não tinha dado, não. Aí, falei. Tirando da string. Quando eu apertar, tem hello, 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 hello. O que ele tá fazendo? Olha, eu quero chamar de volta o meu normal state e adicionar um hello. Então, ele tá fazendo essa multiplicação, tá vendo? Cada vez que eu aperto, já tem uma quantidade gigantesca de hello. E eu vou somar mais um, basicamente. Hello, 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 hello. Isso daqui, com crase, se chama template string, que é quando eu junto várias informações dentro da string. Mas eu também poderia fazer o seguinte, chamar o meu normal state, mais fazendo a soma do meu hello. Vamos atualizar aqui rapidão. O primeiro deu undefined porque o meu primeiro hello aqui não tem informação nenhuma. Se eu colocasse uma string vazia, não ia dar mais undefined. E eu esqueci do espaço. Vamos por aqui mais um espaço, mais um hello, para ter um espaço entre eles. Vamos atualizar. E por que colocamos num estado? Porque qualquer lugar eu vou conseguir acessar ele. No começo da aplicação, no fim da aplicação, eu vou conseguir colocar um P aqui, informação do estado. E eu chamo ele aqui também. Informação do estado. Para isso serve o use state, para não ficar só num lugar, só incorporado aqui no botão, mas para que toda a aplicação que eu esteja usando possa ter a informação desse dado. Agora vamos para o outro ponto. Isso daqui é um objeto. O que eu mostrei para vocês são coisas simples. No computador mesmo a gente fez com números. E aqui eu já fiz giratão com objeto. Mas eu poderia ter criado uma ponte para cada elemento desse. Vou dar um outro exemplo. Vamos criar 2 botões. Copia esse botão daqui. Aqui eu vou escrever string. String. E aqui eu vou escrever um contador. Somador, no caso. Somador plus 1. O que a gente vai fazer? Eu vou criar um outro estado para você ter noção. Number state, number state. Set number state. Começa com 0. Então, temos aqui que um vai ser uma string,
o outro vai ser um number, aqui mostra o normal state, aqui vai mostrar um number state. Aí aqui, o que a gente vai fazer? O mesmo do computador, que é chamar o number state e somar mais um. É igual a... Aí. O meu somador mais um, que está mostrando o meu número atual, e a minha string, que quando eu aperto vai multiplicar. Não vamos focar agora na estilização, e sim no que você está fazendo. Então, temos aqui dois status. Opa! Aqui tem que setar o number state. Um, cada vez que eu aperto, vai hello, hello, e o outro, cada vez que eu aperto, ele vai somar. Ah, galera, uma observação. Se o seu Chrome não fez a soma quando a gente apertava lá naquela parte do computador, use um outro navegador. Talvez o problema seja o seu Chrome. Aconteceu com o meu irmão e o Edgar para ele funcionou. Enfim, aqui tem dois dos efeitos separados. E aí, se a informação é conjunta, faz sentido elas ficarem juntas, tipo um formulário? Um formulário é um englobado. O form é o pai de todos, tá vendo? Todos que estão dentro do formulário são chamados filhos. Se é um englobado e fazem parte do mesmo conteúdo, faz sentido a gente colocar ele junto. Então, ao invés de eu criar um para cada um, igual eu fiz aqui com a string número, eu posso criar uma const, colocar all buttons, é para chamar todos os botões que nós temos, set all buttons. Os nomes não estão tão sugestivos assim, mas o objetivo é te mostrar o porquê que a gente fez dessa forma aqui. Colocar um N também. Como a gente está usando o TypeScript, a tipagem é muito importante. E evite usar N, apesar de eu estar usando aqui. Em que a gente vai ter o normal state, que vai ser uma string vazia, vai começar assim. Vírgula, porque estamos falando de um objeto. E o number state, que vai ser um tipo número que vai começar com 0. E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai chamar os set all buttons em ambos. Só que não basta só deixar assim, a gente tem que informar aonde que a gente vai mexer. E é um objeto. Isso significa que a gente vai ter que colocar entre chaves, porque isso aqui vai ser dentro do objeto. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um ponto, 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 all buttons, vírgula. Aí aqui eu defino aonde que eu vou mudar, vai ser no meu normal state. E ele vai receber o normal state. E esse normal state aqui, se eu colocar ele normal mesmo, ele vai vir daqui. Não é isso que eu quero. Então, ele tem que vir de all buttons, ponto normal state. Nossa, Andreina, o que você fez aqui? Vamos lá. O nome primeiro disso aqui é um spread operator, esses 3 pontos. Para que ele serve? Ele serve para falar, olha, tá vendo esse objeto aqui? Eu quero todas as informações dele, aí eu coloco uma vírgula, mas de todas as informações, eu quero mudar o campo chamado normal state. Ou seja, ele vai repetir o meu number state, mas ele vai alterar somente o meu normal state. Se eu colocasse aqui para alterar também o meu number state, sei lá, colocasse 10, ele vai mudar tudo. Quer ver? Eu vou salvar aqui. Se eu apertar em string, isso aqui que era 0 vai para 10, ó. Não funcionou. Ah, tá. Tá aí porque não funcionou. A gente está chamando o number state para visualização e não as informações do all button. Para a gente chamar as informações do all button para visualizar, você vai por all buttons, ponto, number state. Eu tô falando, olha, dentro do objeto all buttons, eu quero ver a chave number state. E a gente vai fazer o mesmo aqui no tipo string, que agora vai funcionar. Normal state, all buttons, ponto, normal state. E assim eu consigo acessar um objeto, uma chave do meu objeto. Aí, ó, hello, hello, 10. Se eu apertar de novo aqui, ia continuar com 10, porque eu não tô somando mais 10. Tá vendo? Se eu colocasse aqui 50 e salvasse, 50. Entendeu? É para isso que serve o spread operator, para chamar todo o objeto de novo e só fazer a alteração de um. Ah, Andreina, e se eu não fizesse o spread, o que aconteceria? Muito simples. Isso aqui deixaria de existir o number state. Se eu apertasse, não existe, porque eu removi daqui. Por isso que eu tenho que chamar ele. Toda vez que eu uso set, eu vou setar tudo do zero. Então, eu tenho que tentar manter o histórico. E aqui a gente vai... Ó, se eu apertar no number state mesmo, isso aqui vai dar BO. Se liga.
Deu BO em tudo, porque eu transformei o meu set all buttons num simples valor numérico. E não é assim que funciona. Então a gente vai ter que fazer o quê? Colocar isso aqui entre chaves, chamar o spread do all buttons, colocar uma vírgula, falando, olha, eu quero todos os meus all buttons, mas eu só vou mudar o meu number state, que vai receber. Se eu colocar que ele vai receber o number state, eu tô falando desse dado aqui. Tá vendo que ele tá azulzinho? É que ele tá sendo usado. Mas não é ele que eu quero. Eu quero o meu all buttons na chave number state somando mais um. Se eu salvar e apertar aqui. Ai, pera, tem que atualizar o negócio. Temos essa informação. Somando mais um. É por isso que eu fiz dessa forma, em conjunto. E também é por isso que aqui eu coloquei um spread operator. Se você não entendeu, se essa explicação mais te atrapalhou do que te ajudou, eu recomendo não continuar as sessões normais do curso e você ir para a sessão extra, que vai estar ensinando a base de todo o conhecimento antes de você iniciar uma aplicação React. É isso, gente. Espero ter ajudado na explicação e até o próximo vídeo.